Paz do Senhor, filhos da alva, leitores da palavra de Deus. Estamos aqui para mais um capítulo do livro de Josué, capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. É muito falado entre os leitores da Bíblia o pecado de Acã. E começa assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabede, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que aconteceu nesse capítulo 7? Josué manda, como ele fez com Jericó, ele mandou, já era uma estratégia, a gente já comentou sobre isso, mandou uns espiões para a terra de Ai, para o reino de Ai. Já havia sido destruído o reino de Jericó, agora teria que destruir mais alguma cidade, que era Ai. E vai ser assim daí por diante. À medida que Israel vai tomando espaço, ele vai destruindo reinos e tomando espaço. Então, cidade por cidade, até tomar toda a terra de Canaã, toda a Palestina. Então, o que acontece? O que aconteceu? Ele mandou os espias para a terra de Ai, e quando os espiões voltaram, subestimaram o povo de Ai. Acho que também estavam muito confiantes por conta do que tinha acontecido com o povo de Jericó, né? A guerra de Jericó, e ignoraram o inimigo, menosprezaram e disseram assim: não precisa, estou usando minhas palavras, né? O povo é fraco, o exército é muito fraco. Diz no capítulo 3, manda aí uns 2.000 ou 3.000 homens para essa guerra e vai destruir a cidade de Ai, porque não tem necessidade de cansar os guerreiros com a guerra tão fraca. E o que aconteceu? Josué fez como os espias tinham orientado, tinham sugerido, e mandou apenas poucos mil homens, 2 ou 3.000 homens, para a guerra. O que aconteceu? O povo perdeu a guerra para o povo de Ai. Desses 2 ou 3.000 homens, 36 deles foram mortos. Então, Josué ficou muito desanimado e ficou, lá no capítulo 6 diz que no versículo 6 diz que Josué rasgou as vestes e prostrou-se no chão e encheu o corpo de areia, é o que se diz, colocar o rosto no pó, nas cinzas, era um sinal do povo de Israel de tristeza, de amargura e também de se entregar a Deus, um quebrantamento. E fez isso com ele, todos os anciãos também, e Josué ficou orando, e falou: Senhor, e ele até diz aqui no versículo 7, e disse Josué: Senhor Jeová, porque com feito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Ele estava agora dizendo: não estou entendendo mais nada, Senhor. Tu disseste que iríamos vencer as guerras e agora perdemos essa batalha, não a guerra, mas a batalha para o povo de Ai. Ele não estava entendendo por que isso aconteceu. Então, chegou um certo momento que Deus falou com Josué, lá no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. E Deus revelou a Josué que o povo havia pecado. Ele usou a expressão: o povo Israel pecou. E a gente vai ver lá na frente que foi por conta de um homem e uma família. Israel pecou. Vocês lembram que no capítulo passado, na batalha para Jericó, Deus havia dito ao povo que não tomassem nada da cidade, nada, que tudo seria anátema, que tudo seria amaldiçoado ou
todas as coisas de prata, de ouro, de bronze, de ferro, seriam depositados no tesouro do Senhor, ou seja, seriam consagrados ao Senhor. Nesse sentido, o anátema era o consagrado. No caso de alguém pegar algum despojo, o que é despojo? É aquilo que sobrava da guerra. Quando os guerreiros, vocês vão ver muito essa palavra despojo, despojada. Não é a mesma coisa que desposada. Desposada é uma jovem que se dá ao casamento e ficava noiva. Então, quando estava noiva, ela já estava desposada. Até o ato do casamento, propriamente dito, ela já estava desposada. É como se ela já fosse esposa. E despojada é algo que veio de um despojo, ou seja, dos gestos de guerra, daquilo que foi conseguido na guerra. Porque quando se matava o povo, sobrava ali o ouro do povo, os animais, as plantações, as casas e tudo mais. Então era uma ordem de Deus que nada fosse tomado pelo povo, que tudo seria anátema, tudo seria consagrado ao Senhor. Então, Deus revelou a Josué. Josué levantou o povo, disse ao povo que se santificasse e que no outro dia viesse todos eles. E lá iriam fazer um sorteio e Deus ia revelar através desse sorteio. E como acontecia esse sorteio? Na Bíblia vocês vão ver muito no Velho Testamento falar nas pedras Urim e Tumim. Urim e Tumim. Isso não vai cair nas perguntas, porque não está aqui. Mas eles usavam o Urim e o Tumim, os sacerdotes. Era uma pedra preta e uma pedra branca. Quando você colocar na internet, você vai ver a diferença uma da outra. Então, para se aproximar mais daqui do que a gente usaria nos nossos tempos, como se fossem dados que a gente joga e lança sorte lá, assim eles faziam. Só que era uma coisa abençoada por Deus e só tinha efeito se Deus estivesse presente nesse sorteio e se Deus mandasse fazer esse tipo de sorteio. Aí assim foi descoberto. Chamaram os povos, as famílias, e aí foi lançado a sorte, lançadas as pedras, e caiu na tribo de Judá. Aí da tribo de Judá vinham as famílias, aí caiu na família de Zerá. Da família de Zerá passou-se a família de Zábede, e da família de Zábede fazendo chegar à casa de Acã. No versículo 18 diz, e fazendo chegar à sua casa, homem por homem, até chegar o homem certo, foram feitos esse sorteio, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zábede, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faça confissão perante mim. Aqui nota-se um afeto de Josué por Acã, um afeto como filho, chamou filho meu que fizeste, confessa o teu pecado. Então Acã confessou e disse que pegou aqui no versículo 20 e respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, fiz dessa forma. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-o e tomei-o, e eis que estão escondidos na terra do meio da minha tenda e da prata debaixo dela. O que era isso? Uma capa babilônica, uma capa, eles achavam muito lindo, né? Uma capa logo da Babilônia. Né? E 200 barras de prata, traduzindo para vocês em outra versão, 200 barras de prata e uma barra de ouro de mais ou menos meio quilo. Foi o que Acã foi lá e pegou. Muitas vezes isso traz uma reflexão muito grande para a gente, que muitas vezes a gente traz para dentro de nossa casa algo que é da Babilônia, algo que é do mundo, algo que não nos pertence como crente. E isso traz maldição para a gente e pode trazer maldição para toda a família e pode trazer maldição às vezes até para muito mais gente.
Quando dá para a gente subentender aqui que a família de Acã foi conivente com isso, Acã foi lá e enterrou no meio da tenda dele, já que a tenda não tinha piso, era uma tenda, e o piso era o quê? Areia do deserto. Ele foi lá, cavou um buraco e colocou tudo isso dentro. Então dá para entender que a família de Acã, ela foi conivente com tudo isso. E a gente vai vendo lá no final, só a gente terminar aqui, que eles foram mortos, foram apedrejados, Acã e toda a sua família, filhos e filhas, inclusive seus animais, tudo aquilo. A gente estava vivendo aqui no tempo da lei e era bastante rigorosa a lei. E todos eles foram queimados, foram apedrejados, queimados e depois foram colocadas pedras e fizeram um monte lá neste local. E quando Josué escreveu, ele disse: até hoje existe esse monte lá, no vale de Acor, onde Acã foi apedrejado e queimado pelo povo de Israel, por Josué, no vale de Acor. Qual foi o pecado de Acã? Desobediência, né? E vem mais outras coisas aí, cobiça, mas e principalmente a desobediência. Às vezes a gente quer ter o que a gente não pode e que nem deve querer. Pecado de Acã, a desobediência. Deus abençoe, filhos da alva, orem, leiam, estudem a palavra de Deus. Lembrem-se, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Amém.